Muito bem-vinda, bem-vindo você ao meu curso de Parasitologia Online. Um curso focado, voltado para você, vestibulanda, vestibulando, você que vai prestar um concurso que exige o conhecimento em parasito. Eu vou te oferecer gratuitamente todas as informações que são necessárias para que você possa ter o seu melhor desempenho nas provas e naquela prova que você precisar. Eu sou Márcio Léo. Sou professor de Biologia aqui em Belo Horizonte, trabalho em pré-vestibulares há mais de 26 anos. Também sou coach de desempenho e performance, levando alunos a um altíssimo desenvolvimento e uma altíssima performance. E eu tenho um prazer enorme em oferecer conteúdo, oferecer conhecimento para você. E é esse o conteúdo que eu vou te oferecer nesse curso de Parasitologia Online. Para que você possa entender, nós vamos fazer uma separação nas parasitoses, de acordo com mecanismos de transmissão. Então vamos trabalhar parasitoses, como são transmitidas pela água, por vetores, como DST, todo um sistema de transmissão para que isso possa ficar fácil, que você possa assimilar da melhor forma possível, que você possa entender da melhor forma possível, assim como são cobrados nos vários vestibulares aí, né? A cobrança normalmente ela gira em cima de mecanismos de transmissão, mecanismos de prevenção. Então se você associar os dois. Sintomatologia, sinais e sintomas não é o foco aqui, não é o assunto a ser abordado em vestibulares. Vestibulares trabalham mais com os mecanismos de transmissão e abordagem da prevenção. Assim, eu tenho certeza que eu vou te oferecer o melhor, que você poderá se desenvolver extremamente bem e se dar muito bem nas provas. Essa primeira videoaula ela vai ser um pouco mais longa, porque nós vamos abordar alguns conceitos de parasitologia, e já entrar em alguns mecanismos de transmissão e algumas parasitoses nessa primeira aula. O grupo de parasitoses que nós vamos trabalhar nessa primeira aula são aquelas parasitoses vetoriais, eu vou te explicar aí durante a aula que vai acontecer. Então vamos lá para o seu curso de Parasitologia Online. Olho na sua tela então, porque lá vem alguns conceitos que são extremamente importantes para você. Os três primeiros conceitos são os conceitos de homeostase, doença e agente etiológico. São conceitos que as pessoas confundem. Homeostase provavelmente você já ouviu falar, eu vou te colocar aqui o resumo. Homeostase é o equilíbrio dinâmico de todo e qualquer sistema biológico. Esse conceito pode ser aplicado desde uma célula, como no nosso caso, né, até o nosso corpo, como ele é inteiro, e até num ecossistema. Então eu posso falar na homeostase de um ecossistema. Só que agora eu estou falando no conceito individual, no conceito do corpo humano. Então a homeostase ela é entendida como o equilíbrio dinâmico do corpo humano. E se você conseguir captar bem a mensagem, você já vai associar a ideia de doença. Qual que é? A doença ela acontece quando se perde a homeostase. Ela pode ocorrer por vários motivos. Tem doenças que são genéticas hereditárias, tem doenças que são infectoparasitárias, que é o foco do nosso curso de parasito, tem doenças psíquicas associadas a neurotransmissores, ou seja, existem vários mecanismos através dos quais se perde a homeostase, vários mecanismos através dos quais se instala uma determinada doença. Especificamente, nós vamos falar de doenças infectoparasitárias, e é importante que você tenha essa noção do que são agentes etiológicos. São aqueles, então, seres causadores de doença. Esse é um ponto importante porque muitas pessoas confundem o mecanismo de transmissão com o agente causador. Quando se fala assim, qual doença causada pelo Aedes aegypti? Muita gente responde, a dengue. Não, a dengue ela é causada por um agente etiológico, por um vírus. O Aedes é só um mecanismo de transmissão, é o que nós chamamos de um vetor, nesse caso, por ser um animal transmissor de doença. Nós vamos trabalhar nessa primeira videoaula com as doenças parasitárias vetoriais. Então vamos lá, olho na sua tela para a gente começar. Vamos trabalhar com infecções que existe um agente transmissor associado e nós vamos começar a trabalhar por grupos, as viroses. Normalmente as viroses que aparecem para vocês nas provas de vestibular ou para você que está me assistindo são as viroses transmitidas por insetos, que nós vamos chamar de arboviroses. Então observe o seguinte, quais são as características dos vetores? O que eles são? São os animais transmissores. Podem ser normalmente artrópodes, podem ser normalmente moluscos, como acontece com algumas doenças. Artrópode de vários grupos, desde insetos até mesmo aracnídeos. Nesse caso, nós vamos ficar com as doenças
viróticas, nesse primeiro momento, vetoriais, transmitidas então por insetos, ok? E aí tem um ponto importante. Normalmente, as viroses vetoriais são transmitidas por pernilongos fêmeas. É um grande grupo de viroses aí que a gente tem que saber. Aquelas que são transmitidas por pernilongos fêmeas. Mas aí vem a questão, por que as arboviroses, então, por que são transmitidas por pernilongos fêmeas? São transmitidos porque as fêmeas exercem o chamado hematofagismo reprodutivo. Vou te explicar a historinha aqui, que essa historinha é boa. Macho e fêmea frequentemente se alimentam de seiva. São animais fitófagos. Ficam ali chegados, só sugando a ervinha, feliz da vida. Ó, essa erva é da boa. Ela, estou adorando essa erva. E o que acontece enquanto eles estão ali sugando a seiva da planta? O que tem na seiva basicamente? Água e açúcar. Eles sugam a seiva conseguindo energia que eles usam para poder reproduzir. E aí é que a treta rola. Estão ali sugando a ervinha, fazem um sexo, essa fêmea agora está ovada, ela está fecundada, e o que acontece com a fêmea depois do sexo? Ela fica doida, não, mano, essa ervinha bateu um laricão danado, acho que eu vou lá atacar agora a carne. Exatamente o que acontece. Essa fêmea ovada agora vai poder precisar e necessitar de produzir filhotes de pernilongos. E para poder produzir filhotes, ela precisa de produzir os ovos dos pernilongos, né, que vão desenvolver esses filhotes. E certamente ela não consegue isso na seiva. Na seiva, o máximo que ela consegue fazer é um caramelo. Captou? Caramelo, água e açúcar. Agora ela precisa fazer o quê? Ovos. Água, açúcar, proteína, que vai ser importante lá nos ovos, lipídios, que vão ser importantes nos ovos também. E isso ela não encontra na seiva, ela encontra onde? No sangue. Por isso que a fêmea se transforma numa fêmea hematófaga. Agora ela está ávida, doida pelo sangue. Ela vai exercer o chamado hematofagismo reprodutivo. E ela vai lá. Se ela estiver infectada, lá vai ela transmitir o vírus para o ser que ela picar, para sugar o sangue. Observe então, na sequência, quais são as tendências que acontecem com essas arboviroses. A primeira tendência é na variação de casos. Repare este gráfico, quão belo ele é. Este gráfico te mostra a variação de casos ao longo do ano. Repare que sempre existiram casos dessa doença. Só que em alguns momentos existem picos. Esses picos são chamados de epidemias. E repare que essas epidemias tendem a ser concentradas numa mesma época de anos sucessivos. São chamadas de epidemias sazonais. A primeira tendência é que as doenças caracterizadas como arboviroses, que são transmitidas então por pernilongos fêmeas, tendem a ser epidemias sazonais, embora também sejam doenças endêmicas. O que é uma doença endêmica, professor? O que é uma doença endêmica? Uma doença endêmica é aquela doença que tem a sua ocorrência numa determinada região. Ah, mas por que isso acontece? Porque é um local de ocorrência do vetor. Não é uma transmissão direta, então ela tende a ficar concentrada onde o vetor existe. Tudo bem? Está indo bem até aí? Repare agora o seguinte. Existe um vetor extremamente importante, olho na sua telinha que ele vai aparecer aí, chamado Aedes aegypti. Essa praga, Aedes aegypti, também conhecido como tigre asiático, dispersou-se a partir da região do Mediterrâneo para regiões da Ásia e da África, e posteriormente da África ele chegou até o nosso país e as Américas, na verdade, junto com o tráfico negreiro. Ele se espalhou por todas essas regiões, encontrando aqui um ambiente adequado ao seu desenvolvimento. Essa praga não encontra competidores no nosso ambiente. Não encontrando competidores, ela se espalhou por todas as Américas e tomou conta de tudo, ok? Ocorreu na América do Sul, América Central, parte da América do Norte, mais concentrada na região de México, e parte da América Central ali na região caribenha. Essa é uma praga que veio para as Américas. Esse mosquito não é original daqui, isso é extremamente importante. Ele se deu hiper bem aqui, ele conseguiu viver bem adaptado e se ajustar bem a esse ambiente.
É um mosquitinho que adora estar presente junto do humano, o que nós chamamos de antropofilia, essa afinidade que ele tem com humanos. Esse mosquito encontra locais de reprodução no nosso meio em aguinha parada e limpa. Aquela aguinha que nós deixamos acumulada depois das chuvas, aquela aguinha que nós deixamos no pratinho de planta, aquela aguinha da caixa d'água destampada. Esse mosquito se deu extremamente bem e é um dos principais vetores das arboviroses no nosso meio. E nós vamos falar um bocado dessas arboviroses na sequência. A primeira dessas arboviroses que nós vamos falar é da febre amarela. Olhe então na sua telinha. A febre amarela ela é causada pelo vírus da febre amarela e ela existe em duas versões, a silvestre e a urbana. Ah, como assim duas versões? Na verdade, são duas formas de adquirir a doença, porque o vírus é o mesmo. É o vírus da febre amarela. A febre amarela silvestre ela é exatamente igual em relação ao vírus à febre amarela urbana. Só que tem um detalhe. A febre amarela silvestre, nós pegamos indo ao mato e entrando em contato com o pernilongo fêmea, principalmente do gênero Hemagogos. É o principal vetor da febre amarela, é o principal agente transmissor da febre amarela lá na área silvestre. No entanto, aqui na área urbana, o vetor é o Aedes. E essa transição, como é que é feita? Olho na sua tela o tempo todo. Repare o seguinte, um humano não vacinado invade a área silvestre, vai ao mato. Lá ele toma picada do mosquito Hemagogos, portador do vírus, o mosquito que carrega o vírus. Esse humano, então, não vacinado, está agora infectado. Ele pode voltar à área urbana agora, carregando o vírus, e aqui existe o Aedes. Esse Aedes, mosquito terrível, o Aedes aegypti, mosquito vetor de uma quantidade enorme de doenças, está aqui esperando esse humano. E esse Aedes acaba sugando o sangue e se tornando num Aedes aegypti infectado. Percebe então que a transição da doença da área silvestre para a urbana ela é feita pelo humano infectado. E esse humano não vacinado, ele pode desenvolver esse vírus, com a febre amarela silvestre. Agora, na cidade, quando o indivíduo for picado por um mosquito contaminado com vírus, desenvolve o que a gente chama de febre amarela urbana. Percebe que é a mesma coisa, né? As duas doenças são exatamente a mesma coisa, é uma doença só. Uma adquirida no mato, outra adquirida onde? Na cidade. Tudo bem? Beleza? Tá acompanhando até aí? Espero que sim. Espero que você vá acompanhando e acompanhe tudo com muita dedicação. É o que eu estou fazendo para você, te entregando com muita dedicação esse curso de parasitologia online. Tudo bem então nessa arbovirose? Vamos lá. Quais seriam então medidas profiláticas contra a febre amarela? Vacinar a população. A vacina é a mesma e é uma vacina de campanha. O controle dos fluxos de pessoas, fluxos migratórios, pessoas que podem levar o vírus de uma região para outra. O combate sistemático ao Aedes aegypti, combate ao vetor urbano. A restrição à frequência de pessoas em áreas endêmicas. Orientar para que essas pessoas não frequentem, orientar para que essas pessoas não estejam presentes quando houver risco e transmissão do vírus da febre amarela. São as principais medidas profiláticas, bem como o uso de repelentes quando você for frequentar uma área com risco de transmissão ou que exista lá os pernilonguinhos te irritando tanto. Tudo bem? Vamos lá para a próxima segunda doença, dengue. Repara a dengue aí, olha só a lista. Existem 4 subtipos de vírus no Brasil e um vírus que está na Ásia. Esses 4 subtipos estão associados à dengue. Qual deles causa dengue hemorrágica? Não existe isso. A doença, como você aprendeu no começo, é um estado de ruptura, de quebra de homeostase. Qualquer tipo de vírus pode causar qualquer uma das formas de dengue. Existe a dengue subclínica, que não é detectada, a dengue clássica, que é aquela que dá muita dor no corpo, a dengue hemorrágica, que é aquela que dá manchinhas vermelhas com risco baixo de coagulação, e o choque hemorrágico, que é aquele que leva normalmente à morte. Você não vai ser cobrado em relação a isso no Enem ou nos vestibulares, mas é importante que você tenha noção que os vírus, todos eles potencialmente podem causar qualquer uma dessas formas de dengue. Você deve conhecer pessoas que tiveram 2 ou 3 dengues e nenhuma hemorrágica. E talvez você também conheça pessoas que tiveram uma só dengue e de cara desenvolveram a dengue hemorrágica. Tudo bem? Então preste atenção no que vai acontecer aí. Olha só qual que é a história comum. Dengue clássica e hemorrágica, só para a gente entender? Rapidamente, dengue clássica, febre súbita, forte dor de cabeça, moleza e dor no corpo, sobretudo nos ossos e articulações. É aquela dengue tradicional que as pessoas têm aí. E a dengue hemorrágica, dores abdominais, manchas vermelhas, sangramento e perda da consciência, que é aquela que frequentemente pode agravar e levar à morte. O que acontece com frequência? Repare o seguinte,
O Aedes aegypti infectado por qualquer tipo de vírus, eu chamei de dengue X, poderia ser 1, 2, 3 ou 4, tanto faz. Ele pica uma pessoa que não está imune a esse vírus. Essa pessoa então desenvolve a dengue clássica, essa é o que acontece, a historinha mais comum. Poderia ser de cara a dengue hemorrágica? Poderia, mas a forma comum é a dengue clássica, né? O que a maioria das pessoas acaba desenvolvendo. Só que as pessoas desenvolvem imunidade, ou seja, ela fica imune ao vírus que ela recebeu. Né? É uma imunidade espontânea. Lembre-se, dengue mata. Pessoas que estão aí, que sobreviveram, desenvolveram imunidade espontânea. Mas o que pode acontecer? Essa pessoa imune ao dengue vírus X toma a picada do vírus da dengue X e ela não tem mais dengue. Mas peraí, então o que pode acontecer? Repare agora o seguinte, como se desenvolve tradicionalmente a forma mais característica da dengue hemorrágica? A forma mais característica é que uma segunda exposição a um tipo novo então de vírus, na verdade uma primeira exposição a um tipo novo, mas uma exposição posterior que gere a dengue. Lá vem o mosquito carregando o vírus Y, qualquer que seja ele. Se era 1, agora pode ser o 2. Se era o 2, 3 ou 4, não faz diferença. O que interessa é que numa segunda exposição, quando a pessoa desenvolve uma nova forma de dengue, é comum e há um alto risco do desenvolvimento de dengue hemorrágica. O que não quer dizer que vá acontecer, tá claro isso? Nem todo mundo que tem duas formas de dengue desenvolve a dengue hemorrágica. É mais comum quando ela desenvolve uma segunda forma, mas muitas pessoas desenvolvem de cara na primeira infecção. Tá? De cara na primeira infecção. Imagine então o seguinte, que esse mosquito carregando o vírus da dengue Y pica uma pessoa não imune, tradicionalmente ela desenvolve a dengue clássica, é a primeira exposição dela àquele vírus. Então repare, essa historinha ela é um pouquinho confusa, mas não é nada, é simples. Repare o seguinte, pessoa que não está imune a nenhum tipo de vírus, nunca teve contato, pode desenvolver qualquer dengue, inclusive hemorrágica. O que é mais comum? Quando uma pessoa já está imune a um tipo de vírus, ter o contato com o segundo tipo de vírus e ali desenvolver a dengue hemorrágica. Essa é a forma mais comum, é o que aparece normalmente, mas não é obrigatório, ok? Tem pessoas que têm 2, 3 dengues, até 4 dengues, sem ter, né, a forma hemorrágica em nenhuma delas. Tudo bem? Tá agregando valor? Tá gostando do curso? Um pouquinho mais longa essa aula, já nós vamos para a sequência. Profilaxia da dengue. Não tem uma vacina que seja de campanha, a vacina você tem que pagar. Tem din-din, vai lá e paga e se vacina, tá bom? A vacina ela existe, mas não há vacina de campanha ainda. É só para quem tem din-din, né? Infelizmente. Controlar os fluxos migratórios, já que pessoas podem levar uma forma de vírus de um lugar para o outro. Combater sistematicamente o Aedes, repare que é a mesma que a gente usa praticamente para a febre amarela. Restrição de pessoas, de frequência das pessoas áreas endêmicas e também usar os repelentes. Repare que é quase tudo igual da febre amarela, embora tenha vacina, não existe campanha de vacina para a dengue. Das arboviroses, mais duas são importantes. Duas doenças que são emergentes no Brasil, uma de 2010 para cá, outra de 2014, chikungunya e zika. Essas doenças são muito parecidas, repare os sintomas, eu estou colocando aí só para que você possa visualizar. São parecidas, mas não são iguais. E isso acaba dando um erro de diagnóstico, porque como a dengue mata, o protocolo médico é trate todos como dengue e depois vamos fazer o exame para ver se é dengue realmente. Como a dengue mata, trata-se todo mundo como dengue. E acaba que muitas pessoas não voltam para confirmar se o seu exame diagnóstico foi dengue ou não foi. Né? E muitas pessoas tiveram zika e chikungunya. São doenças de sintomatologia parecida, né? Mas que não tem num primeiro momento uma gravidade, exatamente porque não levam as pessoas à morte. Olha só. O Aedes está transmitindo atualmente 4 tipos de vírus. O vírus da febre amarela, o vírus da dengue, o vírus chikungunya e zika vírus. Tá? Por isso, o combate sistemático a esse mosquito é uma medida comum a todas elas. Essa foi a primeira aula do nosso curso de parasitologia, a primeira aula com arboviroses. Na sequência, nós vamos falar de doenças vetoriais, a parte 2, trabalhando as protozooses e as verminoses. Mas para a aula não ficar muito grande, a gente deu uma quebradinha. Se esse curso está agregando para você, convide as pessoas, transmita essa informação, é de graça. E eu vou te colocar em estado de graça também, para que você possa fazer o seu melhor Enem. Aproveita, me segue nas redes sociais que estão aí hoje abaixo aí no canal do YouTube também. Vai me seguindo que tem muita coisa bacana para você. Forte abraço, até a nossa próxima aula de parasitoses vetoriais. Valeu!